Olá pessoal, meu nome é Adriano Araújo, eu sou terapeuta e também sou treinador de pessoas em dependência química. Hoje nós vamos falar de prevenção à recaída e lapso. São coisas diferentes. A recaída e o lapso têm conceitos completamente diferentes, nós vamos entender isso hoje. A prevenção da recaída, nós sugerimos que a pessoa esteja em um período de abstinência do uso, ou seja, ela esteja em recuperação, né? Portanto, para falarmos que essa pessoa esteja recaído, ela precisa estar em tratamento. Para falarmos desse tema, antes nós precisamos conceituar a recaída propriamente dita para diferenciá-la do lapso, né? A recaída é um episódio ou vários episódios sérios com graves consequências financeiras, familiares, profissionais e quando o indivíduo encontra uma certa dificuldade de retomar sozinho o tratamento ou a recuperação, dependendo de auxílio profissional. Lembrando que o quanto antes essa ajuda profissional chegar e for solicitada, maiores são as chances de termos êxito na retomada de vida dessa pessoa antes que prejuízos maiores venham a acometê-lo. Em contrapartida, temos também que conceituar o lapso, né? Sugere-se que o lapso é um episódio isolado, sem consequências mais graves, né? Onde a pessoa se reconecta rapidamente às ferramentas da recuperação, que ela aprende isso no processo de tratamento, seja de internação ou não, tá? Obtendo êxito na retomada da jornada da vida, com ou sem a necessidade de intervenção profissional. Eu, pessoalmente, sempre recomendo o auxílio profissional para uma avaliação dos motivos que o levaram ao uso, seja no lapso ou seja na recaída. Nós podemos entender que existem muitas causas, né, para uma recaída ou para um lapso, mas as prováveis delas, né, da recaída ou do lapso, acontece quando em algum momento a pessoa se depara com a inabilidade ou ela não foi treinada em lidar com alguma situação, algum pensamento ou algum sentimento fisiológico, né? Deixa de lado os cuidados e recomendações aprendidas em tratamento, também esse é um dos grandes motivos que levam a uma recaída, ou simplesmente por não ter ferramentas psicológicas para lidar com o pensamento sobre o uso, né? A terapia cognitivo-comportamental, ela nos ensina que o pensamento, né, gera sentimentos, ou seja, sensações fisiológicas, e que se uma coisa ou outra não for controlada, vai nos levar para o comportamento. Ou seja, o pensamento gera somatização, que são reações físicas. Pensamentos sobre o uso da droga, eles estão circulantes na nossa mente o tempo inteiro. Se nós não temos ferramentas psicológicas para lidar com esses pensamentos, automaticamente, ou seja, depois desses pensamentos não controlados ou alimentados, nós vamos ter sensações físicas que nós podemos chamar de abstinência, né? E essa abstinência vai se tornar fissura. Né? E o que é a fissura? A fissura, ela é uma sensação, um desejo intenso pelo objeto da sua obsessão, que no caso é a droga. E tem algumas crenças que fazem a pessoa seguir do pensamento e do sentimento para o comportamento. Por exemplo, a crença antecipatória. Né? Quando a gente está com a sensação de fissura, né? O desejo intenso pela droga, nós temos uma crença, né? Uma crença de que o uso da substância ela vai nos trazer prazer, né? Ela vai nos dar uma sensação gostosa, enfim. Temos também a sensação, nós temos também, né, uma outra crença, que é a crença antecipatória ou a crença permissiva. São duas crenças muito comuns, mas nós vamos falar primeiro da crença permissiva, né? Que a crença permissiva é aquela crença que a pessoa tem, por exemplo, quando ela retoma a sua vida, né? Ela consegue, por exemplo, um emprego, a vida dela social, a vida familiar está ajustada, né? Ela já não tem mais problemas com a esposa, ela já tem seu salário,
salário, consegue pagar as suas contas e em algum momento, em dado momento da sua vida, né, ela alimenta a crença de que, poxa, já que eu estou trabalhando tanto, poxa, já que está tudo tão bem, né, já que eu estou fazendo a minha parte, né, eu estou me esforçando tanto, né, eu posso, né, pelo menos uma cheiradinha, eu posso fumar somente um cigarrinho de maconha, fumar só uma pedrinha, mas vai ser só uma coisinha só, vai ser só uma pedra, vai ser só uma carreira de cocaína, vai ser só um cigarrinho de maconha, mas a gente, né, com essa crença, nesse comportamento, a gente esquece que somos compulsivos, porque às vezes o tempo passa e a gente vai esquecendo dos problemas, dos sofrimentos que o uso de substância química nos trouxeram no passado, e aí nós encaramos essa crença permissiva que acaba justificando o nosso uso, né, em virtude de todos os benefícios que a própria abstinência nos traz, né? Então, alguns psicólogos chamam de neurose de êxito, ou seja, você consegue êxito na sua vida e o êxito da sua vida justifica você ter um pouquinho de prazer através do uso de substância química. E muitas pessoas caem nessa grande armadilha. Nós precisamos entender que o pensamento sobre a droga, existem muitas ferramentas psicológicas que podem ser utilizadas para controlar o pensamento sobre o uso da droga, né, antes que esses pensamentos desçam para o coração ou para o corpo e se transformem em sintomas de abstinência. Porque uma vez que se tornam sintomas de abstinência e esses sintomas também não são controlados, podem ser controlados com medicação, podem ser controlados com exercícios para ansiedade, podem ser controlados com várias outras ferramentas que eu ensino aqui para os meus alunos, que eu ensino aqui para os meus clientes. E se esses sentimentos não são controlados, fatalmente nós vamos acabar tendo um comportamento para o uso, né, que é o final de tudo, que é o uso da substância química. Então, falando de prevenção de recaída, né, nós precisamos entender que todas aquelas ferramentas que nós aprendemos enquanto estávamos em tratamento, aliás, a prevenção de recaída só serve, gente, para quem já passou por um processo de recuperação, processo de tratamento, ou um processo com internação, ou um processo sem internação, como um especialista, como psicólogo, como psiquiatra, ou com um conselheiro de dependência química, com alguém que entenda do assunto e possa ensinar as técnicas necessárias para a pessoa continuar em abstinência, né? Então, se a pessoa não tem essas ferramentas, nunca passou por um processo de tratamento, ela não tem recaída, ela vai continuar vivendo aquela vida de uso de substância química, ou ela pode, talvez, né, ter um despertar espiritual e encontrar um caminho para continuar abstinente da droga. Olha, esse tema é muito abrangente, então eu vou fazer primeiro esse vídeo e vou preparar um segundo vídeo para a gente continuar falando um pouco mais profundamente sobre esse tema. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.